Oi gente, tudo tranquilo? Vamos então para mais um vídeo aqui no canal. E eu tô aqui no meio do caminho, gente, que eu tava caminhando, fazendo uma breve caminhada. Eu não tô com muito tempo, mas eu falei, vou conversar sobre algo que tem falado muito, que tem mexido muito comigo nos últimos anos, na verdade. E parece um papo de coach, mas você vai entender que não é, tá? Então senta, pega um cafezinho, pega um chá e vamos conversar sobre isso, ok? Gente, eu acabei de completar 33 anos de vida. Sim, algumas pessoas acham que não parece, por incrível que pareça, mas eu acho que parece sim. Ai, é muito engraçado, gente. Só um papo aleatório aqui. Quando eu tô na rua assim com as crianças, pra você que tá chegando agora, eu tenho 4 filhos, né? E quando eu tô assim no dia a dia, as pessoas ficam olhando assim pra mim e ficam com um pouco de pena, olhando com olhar de pena, sabe? Como se eu fosse muito nova. E quando eu vou conversar com as pessoas falam, nossa, eu achei que você tinha 22. Não é me achando não, tá, gente? Não é eu que falo isso, as pessoas realmente falam. Mas eu não concordo, tá? Acho que eu tô bem acabadinha, inclusive, nesses últimos dias, que eu tô muito cansada. Mas, gente, seguinte, eu não sei se eu ando ou se eu fico parada, porque eu tô aqui num condomínio, acho melhor ficar parada, sabe? Senão eu vou ficar toda suada. Nesses 33 anos, eu aprendi muitas coisas, lições boas, que eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre isso, porque é tão bom a gente aprender com os erros dos outros, né? Eu adoro ver vídeos assim, coisas que eu aprendi depois de 33 anos, depois de 40 anos. Eu adoro ver vídeos assim. E é muito bom a gente aprender com os erros dos outros, né? E uma das coisas que eu aprendi mesmo, é sobre essa questão que parece um papo coach, mas não é. Que é sobre você ser responsável pela sua realidade, tá? E calma, eu quero já abrir aqui um parêntese aqui, que eu entendo, tá? Eu não concordo plenamente com essa frase, porque nós sabemos que existem pessoas que os 50% da realidade delas não foi uma escolha delas, né? Foi algo que aconteceu, né? Então você pode nascer em um lugar onde é com condições, sabe, péssimas, né? De saneamento e tudo mais, tudo isso vai mudar completamente a sua estrutura, né? E tudo mais. O meio que você pode nascer em um local que você foi castigado muito, que você teve uma infância ruim, enfim, né? Então, assim, tudo isso vai fazer com que a sua realidade hoje seja uma realidade difícil, né? Você pode ter uma doença, tem coisas na vida que a gente não tem como escolher. É isso que eu quero dizer, que eu não concordo plenamente com essa frase, que a gente que cria a nossa realidade, porque tem coisas que a gente vive na nossa realidade que não foram escolhas nossas, né? Mas que foram coisas que foi acontecendo na nossa vida sem a nossa escolha. Mas vamos dizer que eu acho que uma pessoa normal, vamos colocar assim, mais ou menos 80%, 90%, sei lá, da vida dela, é sim escolhas que ela fez. Gente, por mais que você ache que não. Eu não sei você, mas eu já me peguei reclamando da minha realidade. E aí, quando eu escutei essa frase, eu retive o que era bom, né, que é muito importante que a gente aprende na Bíblia. Falei, bem, nem tudo que eu tô vivendo hoje foi algo que eu realmente escolhi. Mas vamos dizer que boa parte foi. Boa parte foi. Inclusive, às vezes a gente reclama, por exemplo, das amizades. A gente fica reclamando, falando mal de amizade. Eu não tenho muito esse hábito, não. Amizade, pra mim, não tenho muito esse hábito. Mas enfim, vamos colocar aqui exemplos. Então, amizade. Às vezes a gente reclama do lugar que a gente tá morando. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Às vezes a gente reclama do nosso marido. Entendeu? Entendeu? Sendo que foi você que disse sim lá pra ele lá atrás, gente. Foi você que disse sim pra ele lá atrás. Eu sei que tem relações abusivas e tudo mais. Eu tô colocando aqui um relacionamento normal, tá? Então, nós somos responsáveis pela nossa realidade. Então, às vezes a gente tá reclamando de coisas da nossa vida que a gente é que disse sim lá atrás, entendeu? Às vezes a gente tá reclamando do nosso corpo, da nossa aparência, mas foi a gente que disse sim para aquela comida a mais, entendeu? Isso acontece muito comigo. Para aquele exagero que a gente fez, para aquele pãozinho a mais que a gente comeu, para aquela vez que a gente falou que ia fazer exercício e não fez. A gente pode estar insatisfeito com o lugar que a gente está morando, por exemplo, se ele está num lugar melhor. Mas sim, gente, fez parte de uma escolha sua também não ter corrido tanto atrás, não ter estudado, não ter se qualificado, não ter como empreendedor talvez
trabalhado tanto, tá? Eu sei que nem tudo, tá, gente? Às vezes tem coisa que a gente trabalha, a gente faz, às vezes a coisa não acontece, né? Às vezes Deus não permite também. Mas muita coisa que acontece na nossa vida faz parte de escolhas que a gente fez lá atrás. E eu tenho essa consciência. Muitas coisas que estão acontecendo na minha vida hoje, eu sei que foram escolhas que eu escolhi, que eu fiz diariamente ali, que eu tô colhendo hoje. Tem muita coisa que não é? Tem, bastante. E aí, aí que tá, né? Muitas pessoas olham pra nossa vida, ou pra sua vida, e falam assim, também você fez isso, fez aquilo, outro, mas, minha gente, tem coisa que a gente não fez nada, tem coisa que realmente aconteceu na vida. Então é por isso que a gente precisa também parar antes de... A gente não tem que julgar ninguém, né? Mas quando você vai pensando sobre alguém, pense que também tem aquela parte que não é culpa da pessoa, que aconteceu na vida dela e isso trouxe várias coisas pra vida dela, né? Então, por exemplo, quando você tem um filho especial, eu tenho a minha filha, né, que é a mais velha, que é autista. Hoje, gente, eu não posso simplesmente sair para trabalhar o dia inteiro. Eu trabalhar fora, né, no caso, carteira assinada. Por quê? Porque eu tenho a minha filha, com quem que eu vou deixar a minha filha? Bota na escola. Quem tem, eu acho que o ônibus vai passar aqui. Não passou não. Quem tem filhos especiais sabe que a grande maioria dos autistas, por exemplo, não se adaptam bem a ficar em período integral em um local. É bem difícil, né? Então, é algo complicado, né? A Micaela hoje, ela tem uma certa oposição ao ambiente escolar. Então, eu, por exemplo, hoje, eu não consigo, assim, seguir um padrão normal de vida, de terminar ali uma faculdade e trabalhar fora o dia inteiro. Eu não posso ter essa escolha, porque eu tenho uma filha especial, que o Senhor me enviou, graças a Deus por isso. Então tá vendo como tem coisas na nossa vida que não acontecem por escolhas, mas porque aconteceu, de fato, na nossa vida, o Senhor permitiu. Então hoje, eu posso trabalhar fora, eu posso criar uma grande carreira em alguma grande empresa. Hoje eu, Priscila, não posso, porque além de eu ter a Micaela, eu também tenho outros filhos e para minha realidade isso não encaixa, né? Então, enfim, mas tem outras coisas que eu sei que eu posso fazer, que são escolhas minhas e que se eu não fizer, a minha realidade não vai mudar, entendeu? Então eu tô falando mais sobre isso. Às vezes você está reclamando da sua realidade e aí, sabe o que acontece também? Tem muitas vezes que pessoas pegam a nossa reclamação. As pessoas, às vezes, elas gostam, gente, de ver a gente sofrendo, entendeu? E aí as pessoas ficam numa de coitadismo pra cima da gente, sabe? Parece que estão alimentando a nossa pena, sabe? Essa pena, sentimento de pena de nós mesmos. É verdade, não, coitadinho, mas você passa na mão na nossa cabeça, sabe? Não, mas a sua realidade tá assim por conta disso. Coitadinho e tal. Gente, como eu falei, tem coisas que realmente a gente não pode escolher, mas tem coisas que não estão mudando porque a gente não tá mudando. Então pare de passar a mão na sua cabeça para coisas que você não deveria estar passando e não deixe as pessoas também ficarem passando a mão na tua cabeça para coisas que não deveriam estar passando, sabe? Então tem coisas que a gente precisa assumir a nossa responsabilidade para mudar, de fato. Então, sai desse lugar da reclamação. Murmurar não vai adiantar nada. Uma grande lição que eu aprendi com a maternidade, com a vida, foi que ficar murmurando, reclamando não vai adiantar nada. A gente tem que ser prático, a gente tem que ser racional. A nossa vida, ela realmente passa, gente. Quando a gente tem lá os 20 e poucos anos, a gente acha que a gente tem tempo. Eu não tinha essa noção. Eu acho que todo jovem é assim. Eu acho que não tem como mudar isso muito na mentalidade do jovem. Graças a Deus, porque jovem tem que ter esperança, tem que ser animado, entendeu? Não que eu esteja desanimada, tá, gente? Eu até tô precisando me animar. Mas a gente tem essa esperança, essa coisa mais. Não que eu seja tão velha. Mas quando a gente tem já os 20, a gente não tem noção, Gente, olha, antes dos 20 também, eu ia nos parques, eu brincava nos brinquedos, eu fazia o que acontecia, eu era uma pessoa muito agitadinha, muito animadinha. Ao mesmo tempo eu gostava de ficar reclusa também um pouco para renovar as energias. Mas eu tinha essa coragem, sabe? É muito importante isso, né? Na adolescência, na juventude e tal.
Mas a vida, gente, ela realmente passa, entendeu? A gente não tem essa noção quando a gente é mais jovem. Então, tudo que a gente está construindo é como se fosse realmente aquele livro em páginas em branco que a gente está escrevendo. E essas linhas, elas são meio que permanentes, entendeu? Você está escrevendo de caneta, entendeu? E não dá pra passar o lick paper, entendeu? Nem sei se é assim que fala mais hoje, gente. O corretivo, enfim. Não dá, entendeu? O que você escrever ali naquele livro vai ficar ali, entendeu? Então, o que você come hoje, o que você faz hoje, as escolhas que você faz, com quem você se relaciona, tudo isso vai ficar, entendeu? Vai ficar armazenado. A gente pensa que vai ser deletado, mas não é deletado, entendeu? Fica ali. Aí depois a gente pode escrever uma nova história, né? Pode, mas a gente vai estar sempre com aquela bagagenzinha ali carregando, gente. Por mais que a gente... Desculpa, gente. Por mais que a gente substitua, por mais que a gente tenha novas escolhas, aquilo que a gente escreveu no livro vai ficar ali. E de certa forma vão ter consequências das nossas escolhas lá atrás, entendeu? E é isso, faz parte da vida mesmo. Eu tô falando isso porque às vezes a gente, quando mais jovem, a gente age de forma inconsequente, né? Ou senão, até mesmo a gente já, né, velhinho com os cabelos brancos que nem eu tô aqui. Só que a gente tem que pensar que aquilo ali vai ficar. Então tudo que você falar pra alguém, você, me estressei e falei o que não devia. Tá escrito lá a caneta, não vai apagar, entendeu? Você vai ter todo um trabalho para ressignificar aquilo, para restaurar aquele relacionamento, mas aquilo que você falou vai ficar ali na caneta, então não vai apagar, entendeu? O Senhor, Ele apaga os nossos pecados, mas nós temos que lidar com as consequências do que a gente fez, entendeu? Então, por isso que a gente precisa ser responsável pelas nossas escolhas, pelo que a gente faz, pelo que a gente fala, pelo que a gente constrói mesmo. Porque aquilo que a gente faz realmente vai ficar escrito ali. E depois, para a gente poder escrever algo diferente, gente, dá um trabalho ferrado. Então, assim, isso foi uma coisa que eu aprendi muito nesses meus 33 anos de vida apenas. Espero viver muitos e muitos anos para aprender muitas e muitas coisas. Mas isso é uma coisa muito importante. Eu acho que é uma coisa muito importante para a nossa vida aprender. Que a gente realmente, vamos dizer que 80% da nossa realidade, a gente que faz mesmo, gente. Isso é uma verdade. E é isso, gente. Só até aqui que eu vou ficar. Hoje, só até aqui que Deus me deu, né? Parecendo as oportunidades na igreja. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Me conte aqui se você também aprendeu isso na sua vida aos trancos e barrancos, assim como foi pra mim. Então, se a gente cria a maior parte da nossa realidade, que você possa construir uma boa realidade para você hoje, com a oportunidade que você tem, com aquilo que você tem, com aquilo que você pode fazer, entendeu? Pega aquilo que você pode fazer e dê o seu melhor. Eu, graças a Deus, tenho esse hábito e isso é muito bom, é muito bom. Eu lembro uma vez, só para acabar o vídeo, que eu gosto muito de ler para as crianças. E a gente estava sem condições de comprar livros na época. E os livros que eu tinha estavam todos acabados. Mas aqueles livrinhos que a gente tinha para as crianças eram os livros que eu lia. E eu lia a mesma história, gente. A mesma história, mas eu lia animada, entendeu? E aí, o que eu fiz? Eu peguei uns livros antigos do meu marido e meu e dei para as crianças. Sabe aqueles livros que eu trabalhei uma vez numa editora gospel, né? Então eu tinha muito livrinho assim que realmente eu não estava usando. E aí só para as crianças criarem o hábito da leitura, eu peguei aqueles livrinhos e dei para elas brincarem. Então, para você ver que sempre dá para você realmente fazer alguma coisa com o que você tem, né? Então aqueles livros continuaram fazendo crescer, né, dentro na cabecinha das crianças o desejo da leitura. E até hoje eles, principalmente a Micaela, a Maitê, né? Os dois pequenininhos também, mas eles são muito ligados a livro, muito, muito, muito. Então sempre tem como você fazer alguma coisa com o que você tem, mesmo que você tem que ler o mesmo livro, entendeu? Você lê, porque é importante ler, porque você quer cultivar esse hábito, entendeu? Então só um exemplo. E é isso, gente, fiquem com Deus, então deixe seu like, inscreva aqui no canal se você não for inscrito e me segue também lá no Instagram para acompanhar um pouco aí do nosso dia a dia, tá bom? Lá eu posto mais coisas sobre maternidade, às vezes posto algumas receitinhas, a vida no off, né? Da empreendedora, empresária, né? Agora eu vou falar assim bonito. E da mãe e tudo mais. Então eu posto os bastidores por lá.
Aí, deixa eu falar aqui rapidinho também dos patrocinadores deste canal. Segue lá também os patrocinadores deste canal, que são as nossas empresas, a do Otus Assistência, se você precisa de elétrica e de também montagem de móveis, rede de proteção também para sua casa, conte com a do Otus e conte também com a PM Assessoria, que é uma empresa de assessoria para casamentos. Entre lá também, se você quer economizar de verdade comprando coisas para sua família, entre no meu grupo VIP, o link tá aqui embaixo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.